Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Hoje é dia 18 de junho de 2023. Sejam bem-vindos ao nosso pós-celebração do culto de domingo, Ministério Glória de Sião Internacional no Texas, na cidade de Corinto. Podia ser outra, né? Mas é Corinto. Acho que eles gostam de ler a carta aos Coríntios lá. Hoje é Dia dos Pais nos Estados Unidos. Então, se você está nos Estados Unidos, feliz Dia dos Pais, e que você possa passar tempo com o seu papai glorioso, lembrando que o seu nome precisa ser santificado. E eu fiquei horrorizada também, o Chuck falou agora no meio da ministração, que tem aquela competição, que eu não sei como é que chama aqui, lá chama Jeopardy, quando você tem um monte de pergunta difícil e as pessoas têm que responder as perguntas, né? E normalmente tem programas, aqui no Brasil a gente tem uns bem esdrúxulos, né? Que é para tirar sarro da ignorância da pessoa. Lá não, lá eles têm competições com perguntas assim, universitárias, assim, mas universitárias de verdade, com literatura, com coisas boas, né? E perguntaram qual era a sequência da oração, né? Do Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e nenhum dos candidatos acertou, o que até foi noticiado nos noticiários, nos jornais, né, da televisão e tudo, de tão estarrecedor que é uma pessoa nos Estados Unidos da América não saber a oração do Pai Nosso. Aqui no Brasil, graças a Deus, nos últimos 4 anos, todo mundo que não sabia aprendeu o Pai Nosso, porque ele foi orado todos os dias, nas ruas, nas praças, nos lugares de governo, em tudo quanto é lugar. Quem tem ouvidos, ouviu e aprendeu, se não sabia. Enfim. Hoje na adoração, o Chuck falou que era um mês de transição, e realmente é um mês importante de transição, e todas as palavras que nós vamos ouvir hoje dizem respeito à transição. A gente já está numa transição de eras, já sabemos disso, e Deus está reforçando isso para que nós não nos percamos, não percamos de vista o que Ele está fazendo, o que Ele tem para nos dizer, para que a gente não perca de vista o alvo, o objetivo. Era só um minutinho, eu esqueci de colocar aqui, se vocês não me ouvirem, me escreverem alguma coisa, eu não ia ver. Ok, agora sim eu consigo ver. Se alguém falar alguma coisa. Só diminuir essa tela aqui. Isso. Alright. Então, mês de transição, e nós cantamos algumas coisas, e foi interessante que no meio da adoração, Deus deu uma visão para o Chuck, uma palavra a respeito da sua fronteira do norte, lá nos Estados Unidos, a fronteira Canadá-Estados Unidos, que o inimigo estaria trazendo um ataque, tentando infiltrar nos Estados Unidos o estrago que estão fazendo no Canadá. Eu conheço bem o Canadá, um lugar maravilhoso, realmente um lugar lindo que tinha um cinturão bíblico e hoje está sendo destruído pelas agendas do inimigo para todas as nações da Terra, e lá tem sido, como na Austrália e na Nova Zelândia, uma nação de testes para ver se a população cede aos valores dos pais da antiguidade, da sua colonização cristã. E eles têm cedido, e eles estão perdendo terreno, e o Senhor mostrou para o Chuck, vindo do norte, essa invasão cultural. Eu até anotei aqui, para não falar o nome, é do abecedário e moral das trevas. É a cultura do abecedário e moral das trevas, tentando penetrar nos Estados Unidos com toda essa torção dos valores, e o Senhor disse que estava estabelecendo uma linhagem de sangue de Cristo, de fogo e sangue nessa fronteira, para proteger dos ataques. E Senhor, nós te pedimos também em nossa nação que haja uma linha de fogo e de sangue, nos protegendo de fronteiras
comunistas que venham a querer invadir o nosso território e implantar suas ideologias aqui. Que tudo que tem vindo sobre o Brasil seja como palha que voe, que seja soprada facilmente ao vento, que nada venha a se tornar como rocha, que nada venha a ser estabelecido, firmado e fundamentado de forma sólida aqui, em nome de Jesus. Uma das canções que a Leanne cantou, a terra tem chamado, a terra tem clamado, e esse clamor será satisfeito. Nós te apresentamos o clamor do Brasil, a terra tem clamado, por águas vivas que correm do teu trono. Seja satisfeito esse clamor, em nome de Jesus. E haja o fim da escravidão. Hoje é o dia Juneteenth, é um dia de feriado, que foi, na verdade, o dia 16 de junho, mas eles vão celebrar, sei lá, na segunda-feira, se foi o que eu entendi. O fim da escravidão, né, no Texas, que haja o fim da escravidão no Brasil, que haja o fim da escravidão de meninas, de meninos, do tráfico do sexo e do trabalho escravo que temos em algumas aldeias indígenas e em vários vilarejos do norte e nordeste do nosso país. Nosso país é muito grande, tem lugares bem esquecidos, bem escondidos, mas que haja o fim da escravidão física e espiritual, em nome de Jesus. O Robert ministrou hoje sobre o quarto mês, o mês de Tammuz, que por acaso foi o mês em que Israel edificou um bezerro de ouro, tirou o foco de Jesus. Muitas vezes nós estamos numa jornada e nós nos esquecemos do testemunho de Cristo. E buscamos alguma coisa para nos trazer um alento, um consolo, um conforto, e nós temos a mania do agora, já. E Deus nem sempre é cultura micro-ondas. Às vezes, né, a coisa tem que ser rápida. Pedro está afundando, vamos tirar ele de lá, aleluia. Mas muitas vezes nós precisamos lembrar que nós estamos numa jornada. Nós saímos do Egito, chegamos no Sinai, vamos atravessar o Jordão ainda para chegar na Terra Prometida. E é uma jornada que demanda paciência, que demanda honra, que demanda força, que demanda forja, que demanda transformação, para que quando nós saímos do Egito, ele nos tira da lama, mas a gente precisa dar tempo para Deus tirar a lama de dentro de nós. Nosso processo de santificação, ele demanda tempo. E muitas vezes Deus quer nos mostrar, nós queremos que ele nos mostre o tudo, e ele nem sempre nos mostra o tudo já. Aliás, essa foi uma das palavras que eu anotei aqui, da adoração do Shabat. Eu vou ler a profecia toda para vocês daqui a pouquinho. É um mês em que Israel se esqueceu do seu propósito e fez o bezerro de ouro, mas ao mesmo tempo Moisés está na presença do Senhor e ele terá um encontro na glória do Pai. Nós podemos escolher se vamos querer um encontro na glória do Pai ou se vamos fomentados e alimentados pela nossa própria insegurança e medo, se nós vamos fazer um bezerro de ouro. Tudo depende de nós. Nós é que podemos escolher o destino que nós queremos. Sim, nós temos livre-arbítrio, amados. Deus não fez robôs. Nós podemos escolher o velho, nós podemos escolher o novo. Nós podemos escolher ceder, nós podemos escolher esperar e ouvir e obedecer o que Deus está nos dizendo. É o mês do het, da vida, do pecado, da tirinha do filme, da adoração, da devoção, do esperar, do confiar ou do medo, da armadilha, do pecado, do bezerro de ouro, de tirar o foco de Deus. Nós precisamos manter o foco no prêmio, que é Jesus e a vontade dele para a nossa vida, para a nossa nação. É o mês do Rúben, o primogênito de Jacó, que perdeu tudo em sua primogenitura. Perdeu o sacerdócio, perdeu o governo, perdeu a porção dobrada. Perdeu o sacerdócio para Levi, perdeu o governo para Judá e perdeu a unção dobrada para José. É agora já? Ou é eu espero, eu exerço domínio próprio, eu exerço mansidão, eu deixo Deus me tratar no tempo dele? É o bezerro ou é a herança? O que é que nós vamos escolher? E Deus, a última palavra do culto foi: mantenha o curso, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. O Senhor te deu um foco
Não tire os olhos do prêmio, continue olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da sua fé. Siga com ele, não tire os olhos dele. Aonde ele for, você vai. Se ele andar para a direita, você vai para a direita. Se ele andar para a esquerda, você vai para a esquerda. Se ele descer, ele desce. Se ele sentar, você senta. Se ele levantar, você levanta. Se ele subir, você sobe. Simplesmente siga. Você não está sozinho nessa jornada. Nós cantamos muito isso também. Nós não estamos sozinhos, não estamos abandonados. Não fique desanimado, não temas. Não temas. Eu não sinto, não vejo. Não temas, você o conhece pela sua palavra, fique firme naquilo que você teve, naquilo que ele te deu, seja fiel no pouco para que ele possa te colocar sobre o muito. A palavra da profecia é do culto do Shabat. Pare de se preocupar, apenas adore. Você não entende tudo o que estou fazendo, diz o Senhor. Você quer ver o quadro completo, mas ainda não é tempo, você ainda não está pronto, você não comporta, não suporta, ainda não sustenta o todo. Não queira abraçar o mundo antes do tempo, vamos parte a parte, passo a passo. Amarre-se a mim. Eu estou atrás da tua confiança e da tua fé. É isso que eu quero de você, que você confie em mim, que você creia. Pare de se preocupar e me adore. Já está tudo pronto, tudo posicionado, tudo alinhado. Eu revelarei o meu plano no tempo certo. Não saia fazendo e acontecendo sozinho. Está tudo sob controle, então somente me adore. Pare, ouça a Deus, permita-o te guiar, renda-se, lembre-se do seu espaço de fé. Ou você tem o seu espaço de fé, ou você tem a sua confiança em Deus, ou você está na idolatria do bezerro de ouro, você está procurando outra coisa para te satisfazer. Aprenda a pausar, estamos próximos das bodas, não temas, prepare seus votos. É para sempre a tua aliança com o teu Salvador? Você está comprometido com ele até que a morte os separe? A noiva sabe esperar. Aprenda a esperar. E a palavra que eu tenho agora é muito, muito importante. É uma palavra do Dutch Sheet, que significa, cujo título é comande ou ordene o prefácio. Ordene, comande, declare o prefácio. É uma palavra longa, eu peço paciência aos amados. Abalos virão para destruir o que o inimigo está fazendo. Deus vai trazer abalos que vão destruir o que o inimigo está fazendo. Tem abalos do inimigo e tem abalos de Deus. Estão ancorados em mim, firmados em mim, não temam. Os que estão ancorados em mim e firmados em mim não temerão, mas obedecerão. Não será fácil, mas não temam. Algo vem aí em setembro, nos próximos 3 meses. E ele junta aqui a palavra do Chuck, a palavra do irmão dele, Tim Sheets, palavra de sonhos, todos juntaram e nós temos um tempo, se os sonhos e as palavras tinham nos trazido até a Páscoa, agora nos trouxeram até Pentecostes, agora parece que estão direcionando para tabernáculos. O que nós vamos esperar nesses próximos 3 meses, até tabernáculos? No sonho da Gina Goldberg, ela viu uma estratégia, não vou contar o sonho, porque tem muita coisa para falar, mas ela viu uma estratégia que Deus havia dado para os intercessores ungirem seus estados de novo. Isso lá nos Estados Unidos. Eu não sou desses intercessores que faz atos proféticos pelos nossos estados brasileiros. Se você conhece alguém que está nessa batalha, que tem este chamado, encaminhe esse vídeo. Quando ele sair no YouTube amanhã, ele vai ser postado. Encaminhe para que eles estejam no mesmo barco, na mesma frequência, na mesma estratégia que Deus tem dado, porque os Estados Unidos e o Brasil, eles têm
algo que nos faz andar juntos. Eles recebem lá, a gente recebe aqui, acontece lá, acontece aqui, e Deus tem dado estratégias parecidas. E que esses guerreiros possam levar isso para o Senhor e decidir se é isso que o Senhor está falando também para eles, talvez seja confirmação. Os intercessores precisam ir de novo para ungir os limites e as fronteiras de seus estados, de forma como o Espírito Santo guiar. Há uma necessidade de remir a terra e de resetar a nação. E o resetar da nação virá pela reunificação no corpo da nação. Muitos estados estão fora do prumo, precisam ser realinhados para que entrem no propósito de toda a nação. É como nós, que somos células e membros do corpo de Cristo, sendo alinhados para sermos ajuntados e ajustados em um só corpo, que é Jesus. Os estados precisam ser alinhados na nação Brasil, na nação América, na nação onde quer que você esteja. Um abalo virá, não temas. A nação está ancorada e cercada, porque ela tinha visto anjos em todo lugar. Ela, no sonho era um estádio com um palco, e tudo quanto era líder e apóstolo e profeta, e pessoas que Deus colocou em liderança, com título ou sem título, não importa, grande ou pequeno, eram milhares e milhões de milhares nesse estádio gigante, e o Senhor havia cercado tudo com anjos, e ela viu como que, eu não sei como é que chama isso, eram cabos que eram lançados dali e que ancoravam cada estado e que ancoravam toda a nação em Cristo. Então, a nação está ancorada e cercada. Eu não sei se alguém sabe das visões, das estratégias que Deus tem dado para o Brasil, eu não estou inteirada. Envie para esses intercessores que são intercessores da nação brasileira, sei lá, Hudson, Joseir, tem muitos, eu não conheço todos, mas eles precisam saber para estarem alinhados, se já não estão. A nação está ancorada e cercada, saiba, esteja convencido disso, esteja certo de que eu estou fazendo algo. E, além disso, ela viu que em algum momento todos recebiam, eles se sentavam e todos recebiam no colo um envelope. E eles abriam esse envelope e ali tinha uma folha de papel com o título Prefácio. E no prefácio tinha o título e aí tinham 4 pontos. E ele não entrou nos 4 pontos nessa palavra que eu anotei aqui do dia 16. O importante era entender o que era o prefácio. É tempo de comandar aquilo que já foi escrito desde o princípio a respeito da nação. O prefácio é o início de um livro, onde o autor, descreve mais ou menos um resumão do livro todo, qual é o rumo do livro. E quando as nações são fundadas, Deus libera um prefácio, uma palavra de destino para aquela nação, e depois ela vai se desenrolar no restante da história e do testemunho, os livros que estão sendo escritos a respeito desta nação. A estratégia do momento é tempo de nós declararmos o prefácio, declarar as palavras que Deus deu àquela nação em seu nascimento, para trazer de volta a nação ao alinhamento com o que foi escrito desde o princípio. Qual é o propósito profético da nação? Seus decretos trarão, esses decretos do prefácio, do início de uma nação, que Deus declarou sobre uma nação, trarão abalos, causarão abalos. Então, nós já estamos decretando há tempos, porque essa é a década do PEI, e o PEI é a década da voz, e a década dos decretos. Então, nós já estamos, desde 2020, declarando e decretando as palavras de Deus, as estratégias que Deus tem dado, os salmos, os textos, as profecias, as promessas, nós já estamos liberando. Mas nós precisamos voltar lá na origem, no prefácio, nos decretos de prefácio da nação, porque eles vão causar os abalos que tirarão a nação, que trarão a nação de volta ao alinhamento com os propósitos, o prefácio original de Deus em seu fundamento. Na visão, eles viram uma folhinha do calendário anual, e Deus circulava
setembro e punha seu dedo em setembro de 2023. E o Chuck havia profetizado que as estratégias precisam estar já estabelecidas até setembro, ou seja, nós temos até setembro para ouvir todas as estratégias da batalha, para que elas já estejam implementadas e funcionando para o que ele vai fazer em setembro. E o Tim Sheets disse assim também, que nos próximos 3 meses, julho, agosto e setembro, Deus está preparando a igreja para entrar em algo que vai se dar em tabernáculos. Deus trará os abalos. A igreja precisa obedecer e implementar as estratégias que ele mandar. O povo precisa estar pronto. Deus vai expor o mal. Faraó, mas, Deus vai trazer abalos que vão expor o mal, mas Deus vai endurecer o coração de Faraó. Ou seja, lembre-se do Egito. Deus trouxe a estratégia, e o coração de Faraó endureceu. E o povo fez o quê? Reclamou, murmurou. Por quê? Moisés, você foi enviado e tudo piorou. Gente, vai piorar antes de melhorar, porque para vir à luz toda a podridão que tem lá e que tem aqui nos Estados Unidos e Brasil, onde quer que você esteja, precisa de abalo. Os abalos virão, e não pensemos nós que os corações dos líderes não vão se endurecer. Vão se endurecer e eles vão piorar a opressão. Está tudo no desígnio de Deus. Nada vai sair do controle de Deus. Nós precisamos estar cientes do que vai acontecer para que nós não sejamos abalados, não reclamemos, não murmuremos, não lamentemos, não apostatemos da fé, porque nós estamos chegando em dias como esses, de apostasia grande em meio à igreja. Não é pouca, não. Deus vai endurecer o coração de Faraó antes de haver a libertação, antes da destruição do inimigo, antes da vitória da igreja. Numa reunião e visão que ele deu lá do Reset 2020, houve um entendimento de que aquelas visões e sonhos e profecias eram para agora, que se realizariam, se concretariam agora, mas na época quando foram recebidas, ninguém entendeu muito bem, ninguém sabia que era para agora, pensaram que era para já, para aquele momento, para a época em que Trump estava na presidência. No sonho que aconteceu nessa igreja, chama Oasis Church, a igreja do Oasis, que é a igreja do irmão do Dutch Sheets, o Tim Sheets, na visão, eles tinham ali eram 3 arcanjos da ordem dos serafins. Então vamos lá, tem anjos, tem arcanjos, e tem serafins e querubins, né? Tem várias ordens de anjos, e há arcanjos que são da ordem dos serafins, e eles, não se enganem, todo anjo é guerreiro, todo anjo é mensageiro, mas eles têm, por exemplo, nós somos todos filhos de Deus, sacerdotes, guerreiros, soldados, né? Somos tudo, mas temos um chamado específico. Nem todos somos apóstolos, nem todos somos profetas, alguns são apóstolos proféticos, outros são pastores proféticos, ou pastores apostólicos, ou evangelistas proféticos, estão me entendendo, né? Na ordem dos anjos tem a mesma coisa. Então, os arcanjos, todos eles lutam. Alguém falou para mim, não, o Gabriel não podia lutar, ele é só mensageiro, mas lógico que ele vai lutar. Se vierem se opor a ele na mensagem, como aconteceu com Daniel, ele vai lutar, até que os mais guerreiros venham ajudar, mas não deixa de ser um arcanjo da ordem dos serafins. Tanto Daniel, tanto Gabriel como Miguel, de acordo com o Tim Sheets, que escreveu livros e livros sobre anjos, porque teve muita visitação de anjos e etc. Deus ensinou a ele falou que, isso é a palavra dele, eu não tenho como comprovar isso, Miguel e Gabriel são arcanjos da ordem dos serafins, que são como relâmpagos, aleluia, são incríveis, são imensos, né, a gente sabe porque a gente vê na palavra o desígnio, o propósito desses dois especificamente, né? Ali na igreja Oasis, Deus tem liberado vários arcanjos, vários anjos, vários serafins, porque eles estão no propósito de salvação da nação, de resgate da nação. Então Deus envia a patente de anjos necessária para a guerra de cada um. No caso deles, é algo de governo e algo de nação, não é algo só
de família ou de ministério, nada que tenha de, não é para menosprezar, mas vocês estão entendendo as devidas proporções, né? Então, nesse sonho havia 3 arcanjos específicos que receberam com trombetas de prata tão longas, tão longas, tão longas, que não cabiam no santuário. Alguns que estavam como é que chama? No balcão de cima, esqueci, na galeria, tiveram de descer, eles se manifestaram de forma quase física. Então, eles não estavam presos ao ambiente, porque anjo atravessa, né? Às vezes você vê um anjo, você vê só as pernas, e nas dimensões do espírito você sabe que ele atravessou a parede, ele atravessou a porta, mas nesse momento Deus queria que eles vissem as trombetas, então eles vieram da galeria para poder tocar as suas trombetas. Mas primeiro apareceram esses anjos, e ali estava o Chuck, estava o Tim, tinham vários outros apóstolos, e depois que os anjos se posicionaram, veio uma voz. Deixa eu só ver se eu estou com a ordem certa aqui. Isso. Eles não tocaram ainda. Veio uma voz retumbante e poderosa do céu, dizendo: ordene o prefácio. Dê o comando do prefácio. E eles receberam essa palavra lá em 2020 e eles não entenderam, porque a palavra forward, em inglês, ela tem 2 significados e 2 maneiras diferentes de escrever, mas elas são idênticas. Então, você tem forward, que é quando você aperta o play, e aí você quer avançar, você aperta aquelas 2 setinhas para frente, ou FWD, forward, avança rápido, né? E aí você tem o para trás. E então, você tem esse forward, que é avançar, avante, e eles falavam, mas comandar o avanço não é tipo, diga, avante! Não, tá errado, a gramática tá errada, Deus. Então, eles não entenderam a frase comandar o avanço, porque não era esse avanço, era outro avanço que escreve diferente, e dessa vez, como ela viu no papel, era mesmo, ela falou nesse sonho, ela falou, já vi isso antes, comandar o avanço, aí ela, quando eles abriram o envelope, tirou a folha, estava escrito em cima, comandar o prefácio, ela entendeu, era FOREWORD, e não o outro, então era o forward, que significa prefácio, o início, a parte inicial do livro. E aí fez sentido, mas fazia 3 anos que eles estavam orando a respeito disso e não tinham o discernimento, porque não era tempo ainda, eles ainda não iam comportar aquela palavra. Veja como está batendo essa palavra com a palavra do Shabat. E aí ele foi pesquisar para que serviam as trombetas de prata, né? Que você vê em Números 10. E elas anunciam, além de muitas coisas e de jubileu e etc., elas anunciam que estamos indo para a guerra. É o comando, elas anunciam, por exemplo, estamos indo para a guerra, estamos entrando em guerra, preparem as tropas, vamos levantar acampamento e vamos guerrear. Então, é o anúncio da guerra, e em Salmo 68:1 diz assim, que Deus se levante e sejam dissipados os seus inimigos. Você recebe o chamado para a guerra e você declara, vamos declarar sobre o Brasil, que Deus se levante e sejam dissipados os nossos inimigos, em nome de Jesus. Então, esse comando para o prefácio, o comandar do prefácio, o declarar do prefácio, é o comando para que o propósito da América, o propósito do Brasil, sejam desatados. E então, depois da voz falar, comande o prefácio, os anjos começaram a girar, e esses que estavam lá na galeria desceram, e giravam, e aí eles tocaram as suas trombetas, vieram os abalos, e no sonho as pessoas se prostraram de joelhos e estavam cobertas por uma bandeira, a bandeira do apelo para os céus, o apelo ao divino, o apelo a Deus. E eles ali estavam protegidos e não tiveram medo. Quando os abalos vierem, quem serão os protegidos e os que não terão medo? Aqueles que estão cobertos pela intercessão, pelo joelho no chão, pelo foco, aqueles que sabem e discernem os tempos, sabem que isso está por vir e que vão estar adorando a Deus, vão estar respaldados ali pela visão, pelo foco, por manter os olhos firmes em Jesus, autor e consumador da nossa fé, por confiarmos nele e por estarmos ali, adorando e intercedendo. Essa vai ser a nossa cobertura.
Não temeremos porque estamos do lado daquele que trará os abalos, Deus. Os abalos virão de Deus. Escreve aí, os abalos que estão por vir virão de Deus, é para chacoalhar as trevas. Só que quando chacoalha as trevas, vai manifestar muita coisa, então vai chacoalhar ao nosso redor aqui também, no físico. Lembre-se que as pragas do Egito vieram de Deus. As trombetas do Apocalipse também vêm de Deus. O povo estava no Egito e as pragas vieram, e eles estavam no Egito. Eles não foram tirados do Egito antes das pragas. Fica a dica, Selá. Então o Dutch, ele trouxe toda essa palavra e ele falou, vamos falar de Davi e Golias. 1 Samuel 17:40. Davi agarra o seu cajado numa mão e ele vai buscar pedras num riacho. Pedras gastas pela água. O cajado que ele agarra, a gente pensa, por que ele foi segurando o cajado quando ele ia usar uma funda e o que raios o cajado ia fazer contra um gigante? E eu já tinha ouvido isso antes, não sei se dele, não sei de onde ele aprendeu isso, também não tenho como comprovar isso, mas o cajado era onde o pastor escrevia os feitos, as coisas que ele tinha vencido, era como se fosse um registro do seu testemunho. E então ele está levando ali o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia, o testemunho de Yahvé, das suas vitórias em Deus, que vai profetizar a sua vitória. Ele vai ao riacho buscar pedras, e a palavra riacho usada aqui em sua raiz é herança, é despojo, é vitória, é o que você vai receber, o que você vai ganhar. É assim. O riacho recebe água, ele herdou a água e agora ele dá direção para a água. Então, se você puder imaginar o riacho, é o leito do rio. O leito do rio, ele recebe a água e ao receber a herança da água, ele direciona o rumo dessa herança e dessa água. Isso é o riacho. Ele foi ao riacho da herança que direciona o rumo da nação, e ele pegou ali um pedaço da rocha que é Jesus, porções da rocha que é Jesus, e ele pegou 5 porções da rocha que é Jesus, favor, graça, bondade, 5 ministérios. Ele agarrou aquelas pedras que metaforicamente vão petrificar o inimigo, aterrorizar, aquela munição é para aterrorizar o inimigo, elas são lisas que vêm da raiz dividir, despojar, saquear o inferno, e Davi da tribo de Judá, nós da tribo de Judá, herança de Cristo, nós, Yehudá vem da raiz Yad. Quando você fala Judá é louvor, isso é figurativo do fato de que Yehudá vem de Yadá, que é levantar ou atirar, que vem de Yad, que são mãos. Então, quando você levanta as suas mãos, você está louvando. Daí vem a palavra louvor. Ele agarra o seu cajado com o testemunho de Jesus, agarra da sua herança a munição para destruir o inimigo, ele traz o favor de Deus para aterrorizar o inimigo e saquear o inferno. No lugar onde ele vai buscar a pedra, no lugar da herança, espera aí que é difícil o negócio aqui, o raciocínio. No lugar da herança, ele vai buscar o prefácio. A herança é o desígnio de Deus para ele, que é a vitória. Qual é o desígnio de Deus para a nossa nação? Qual é o prefácio de Deus para a nossa nação?
Nós vamos, pela adoração profética, atirar os decretos de Deus em nome do Deus de Israel. Yeshua Emanuel, Yehová conosco na terra para salvar, curar, libertar, nos levar à vitória. Nós vamos declarar o profético, o prefácio. Vamos declarar o prefácio, dar direção para a nossa nação. Vamos agarrar a estratégia para o destino da nação, para que ela entre nos eixos designados por Deus. Quando eu desenhei aqui o riacho para me lembrar como é que funcionava o negócio, fui pesquisar a raiz de cada uma dessas palavras. Quando eu desenhei o meu riacho, eu me lembrei de trilhos e de trem. É como se esse riacho da nossa herança fossem os trilhos que Deus estabeleceu para que a nossa nação pudesse andar. Deus quer nos recolocar nos trilhos, no destino divino que Ele tem para a nossa nação. Davi carregou para o campo de batalha o prefácio, o destino da nação, que ele foi buscar lá na herança. Brasil, qual é o destino da nação brasileira? Nação adoradora entre as nações da terra, com adoração em santidade, ousadia, extravagância, humildade, realeza, intimidade, intencionalidade, tudo que nós não temos hoje na adoração da nossa nação. Nós exportamos o carnaval, que é uma adoração invertida, profana, com tudo ao contrário do que acontece aqui, menos a intencionalidade. É intencional. Mas não é humilde, é ousada, mas não é humilde, é extravagante, mas não é santa. Nós somos, então essas são as palavras que nós vamos, essas são as palavras de herança, que são o prefácio da nação que eu conheço de hoje. As únicas duas que eu conheço do passado três, é que esta é a terra da verdadeira cruz, o porto seguro do Salvador. Essa é a terra da verdadeira cruz, o porto seguro do Salvador. Agora, os guerreiros que estudam a nação brasileira e fazem as quebras dos pactos e entendem da nossa consagração e do nosso caminho, vão saber de outras palavras, por isso eles precisam nos ajudar para que nós possamos declarar e decretar essas palavras. Agora, nós temos outras palavras que nós ouvimos de hoje. Brasil é celeiro de pão e celeiro de reino, de sementes, são sementes para alimentar nações no físico e sementes para alimentar nações no espírito. São as sementes do evangelho do reino. Anotou? Esses são os decretos que eu tenho para te dar, que eu me lembro. Agora vai buscar com os outros estrategistas guerreiros que sabem muito mais do que eu, outros decretos para que nós estejamos liberando, comandar o prefácio, declarando o prefácio, para que o Brasil entre nos eixos, nos trilhos do destino de Deus para nós, em nome de Jesus. Do fim da palavra do Dutch Sheet, o Greg Hood subiu, eu anotei tudo o que ele falou para eles e nós vamos puxar para nós, amém? Em nome de Jesus. Deus está unindo a sua igreja, o remanescente apostólico, a companhia apostólica do remanescente, a companhia de remanescente apostólico para a batalha das eras. Nos nossos seminários a gente tem falado de eras, de transição de eras. No seminário da semana que vem nós vamos de novo abordar a consumação da era e a consumação das eras, para entender o que é esse tempo que nós estamos passando. Essa é a batalha das eras, a batalha de todas as batalhas está chegando, a batalha para a restauração e o realinhamento das nações sob o comando celestial, trazendo-as sob o comando do império das trevas para o governo do príncipe da paz, realinhando as nações como Deus fez em Pentecostes, que acabou de passar. A gente está nesse trajeto, nessa transição. Esse é o início do realinhamento das nações da terra em torno de Cristo, seu dono e autor da geografia cósmica criada pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Entramos na grande transição.
Nós já entramos no tempo da grande transição e mudança, já estamos dentro dela, do grande realinhamento, um lugar não mais de lutar pela sobrevivência individual, pela provisão diária, mas agora a nossa luta é pela transição das eras para o alinhamento, é a luta pela transição das eras ao alinhamento com o propósito e vontade dos céus. A transição das eras vai gerar o nosso alinhamento com o propósito dos céus, para cada um de nós, indivíduo, cidade, nação, corpo global. Estamos prontos, alinhados. Senhor, nós declaramos que estamos prontos, que estamos alinhados, estamos na tua vontade, na terra como no céu. Amém? Vamos continuar orando. Tua igreja vê a herança e dela toma as pedras, as estratégias e declarações de destino dadas por ti, pois já não é mais tempo de negociar, é tempo de guerrear, de decapitar os gigantes que nos têm afrontado e corrompido teus propósitos para esta nação. Agora só uma pausa. Eu vi esses dias uma entrevista do Nicolas com não sei quem mais, um pastor, e eles estavam usando a analogia de Davi e o gigante Golias para falar de coisas paralelas nas dimensões do espírito e nas dimensões do físico. E aí o UOL foi lá e distorceu tudo e disse que eles estavam pregando a violência e a decapitação do presidente. O que é espiritual, o que é físico. Nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, poderes nas dimensões do espírito. Os abalos vêm em ambas as dimensões, mas nós não somos os que vamos decapitar um presidente ou uma pessoa ou um líder, nós vamos decapitar o que está atrás deles, a entidade que está por trás. Vamos entender com maturidade o que Deus está falando, amém? Nós declaramos que a espada do Senhor está nas mãos dos seus anjos, arcanjos, serafins, designados para a nossa nação, bem como na boca da sua igreja, sendo movimentada em uníssono, céus e terra. É a espada da igreja e a espada que está nas mãos dos anjos. Juntas, nós estamos na fusão das dimensões, céus e terra, os dois exércitos trabalhando juntos, como nós ouvimos em, sei lá, no último mês. Há uma dança interdimensional para decapitar o gigante que já foi derrubado e já foi derrotado. Ele já está no chão. Lá. Aqui, eu não sei como que está. O Tim, eu não escrevi aqui, mas o Tim falou que no domingo passado ele trouxe uma palavra profética, que eu também trouxe para vocês. E ele disse que naquela palavra profética, ele viu o Miguel, ou um arcanjo tipo Miguel, não deve ter sido Miguel, da ordem dos serafins, com um arco e uma flecha, mas a flecha era tão grande que era uma lança, era um negócio gigante. Ele falou, é o maior anjo que eu já vi na minha vida. E ele atirou aquela flecha, aquela lança, e ela caiu lá na Casa Branca, no lugar onde eles estabeleceram o palco, onde houve a celebração do alfabeto imoral das trevas. Vocês entenderam? E, ou seja, num domingo antes, Deus já tinha dado o decreto para a igreja, e a igreja, os anjos, o decreto da igreja, a voz, e os anjos já estavam guerreando e preparando o terreno para aquela vitória. Aconteceu o ato, mas Deus não estava silente, Deus não estava dormindo no ponto, a estratégia está em andamento, ainda que nós não a vejamos e não a compreendamos. Por isso que a gente não pode tirar os olhos de Deus e olhar para as circunstâncias. É ouvir e obedecer, ouvir e obedecer, ouvir e obedecer. É não olhar para a tempestade para não afundar. Fica ali, ó, fixo em Jesus. Deus poderoso, que cavalga sobre as nuvens e que tem a terra por estrado de seus pés, que declarou que seus inimigos seriam colocados debaixo de seus pés,
É chegado o tempo do estabelecimento do estrado nas terras, na terra. Salmo 110 diz que a terra é o estrado dos pés de Jesus. E diz que Jesus, os inimigos seriam colocados debaixo dos seus pés, dos pés do Filho. Nós temos também, depois você estuda lá, Salmo 110, 1, 1 Coríntios 15, 25 e Mateus 25, 31. Agora, se você estudar todo o contexto, que é o que a gente faz no nosso curso de escatologia, você vai entender que 1 Coríntios 25 está falando do fim da era, o fim do processo, quando a morte, o aguilhão da morte, realmente a morte já foi totalmente destruída, ela é lançada no lago de fogo, é lá no fim do 7º milênio. Mas o processo já começou, aqui em Mateus 25, 31, ok? E então, nós vamos, a partir da segunda vinda até o fim, 1 Coríntios 15 e Mateus 25. Mas a profecia, ela é progressiva, então os inimigos serão colocados debaixo dos pés de Jesus, ele vai reinar, é necessário que ele reine até que isso aconteça. Isso é um processo que já começou, ok? A igreja está saindo, está transicionando do lugar de se esconder em suas tendas, pensa exército de Saul, e sair para o vale da decapitação, a vitória de Davi. Tudo bem? Deus, o poderoso, que cavalga sobre os céus, ele vai colocar o inimigo debaixo dos pés de Jesus. Jesus vai reinar até que o inimigo esteja debaixo de seus pés. Esse processo já começou, mas ele ainda tem, biblicamente, passos que precisam acontecer. E o primeiro passo importante é a segunda vinda de Cristo. Ok? Então, a gente está na transição de eras, ou seja, nós estamos na consumação dessa última era para inaugurar a próxima era do governo na Terra, a fusão das dimensões, os céus na Terra. Se você nunca ouviu falar disso, vem assistir os nossos seminários, o seminário Panorama Escatológico 1 vai falar sobre essas dimensões, essa fusão de dimensões, do plano da redenção, porque isso esclarece muita coisa. Eu fico muito chocada quando eu vejo cristãos que não sabem quem Jesus é, o que ele veio para fazer, de onde eu venho, por que eu precisei de Jesus, para onde eu vou. Existem neófitos, mas quando a gente está na igreja há muito tempo, a gente precisa saber por que é salvo. Quem não souber o que Jesus veio fazer, corre risco de apostasia, de idolatrar um bezerro de ouro, de se desviar da fé. E nós estamos em tempos em que o engano vai aumentar. Então nós precisamos de todo o foco e toda a energia possível canalizada para nós sabermos quem somos em Cristo, quem Ele é, o que Ele está fazendo para que nós possamos cooperar com Ele em tempos como este. Não perdermos o bonde. Esther quase perdeu o bonde, mas não perdeu. Então, nós podemos perder o bonde, mas não vamos perder, amém? Em nome de Jesus, declare isso sobre a sua casa, seu ministério, sua vida, sua cidade, sua nação. Declaramos, Senhor, que és o Todo-Poderoso, o grande eu sou, não há outro como tu. És o Criador de tudo, majestoso, poderoso, glorioso, realeza, majestade santa, teu peso de glória repousa sobre a tua igreja. Saiu de teus lábios para as nossas narinas e nos encheu de uma força desconhecida. Não mais nós, mas tu em nós. Em ti apenas confiamos, em teu nome, teus desígnios, teus chamados, teus propósitos, tuas estratégias. Tu és Deus e não há outro como tu. Não existe Deus como nosso Deus. O Senhor prometeu que em Abraão todas as nações da terra te conheceriam, e assim será, o Brasil te conhecerá, em nome de Jesus. Denunciamos a religião e proclamamos o reino de Deus, o governo celestial, a fusão das dimensões que está para se manifestar em plenitude. Este é o tempo. Tua igreja entra em seu propósito para um tempo como este. Tua glória sobre a tua igreja, teu corpo sobre a terra. Ajuda-nos a entrarmos nas fileiras designadas para cada um de nós. Não seremos mais eu, ou diremos meu, mas seremos nós e diremos nosso. Não mais competiremos, mas agregaremos.
Não mais dividiremos, mas uniremos. Não mais destruiremos, mas edificaremos. Somos um exército unido, servindo, restaurando, retomando, realinhando. Seja santificado o teu nome somente. Seja feita a tua vontade somente. Venha o teu reino. Haja a fusão das dimensões, em nome de Jesus. Então, um outro líder lá trouxe, o Greg Hill, que foi quem trouxe essa palavra e intercessão. Ele virou para o Dutch e falou: Dutch, Deus trouxe uma palavra específica para você. E eu fui ouvir a palavra do Dutch e eu falei: uau, tem muita revelação para nós aqui. Então, eis a revelação da palavra que foi para o Dutch. E ele não trouxe o significado, ele entregou para o Dutch, e eu tenho certeza que nós vamos ouvir em breve o que Deus vai falar para ele a respeito disso. Está aumentando a guerra entre o Hermon e Hebron. Monte Hermon, lá no norte, e Hebron, a primeira capital de Israel. O remanescente, desculpa, eu escrevi em inglês. O remanescente apostólico vai ser mordomo, vai governar, vai ser bom dispenseiro de Hebron a partir de Sião. Então, a partir de Sião, o remanescente apostólico vai cuidar, vai governar, vai administrar bem Hebron. Hermon, o Hermon, o monte, será por cauda. Hebron será exaltado e de Sião virá a autoridade do reino. Nesta guerra, o invisível se tornará cada vez mais visível. Senhor, abre os nossos olhos para as dimensões do Espírito, que são mais reais do que o físico que nós enxergamos com os nossos olhos todos os dias. Abre a nossa visão, que nós possamos ver essas dimensões intercaladas ou essa interdimensionalidade ao nosso redor. Se o meu povo não for bem comandado, governado, cuidado, coordenado, a palavra, imagina que o apóstolo Dutch está recebendo essa palavra. Se meu povo não for bem coordenado neste tempo, serão levados cativos por um tempo. Então, aqueles que não estiverem sendo bem governados, coordenados, cuidados, administrados, aqueles que estiverem soltos, desgarrados, que não sabem nem o que está acontecendo e também não são firmes na rocha que é Jesus, podem ser levados cativos, mas é por um tempo. Esteja atento a isso. Se você não for um que vai ser levado cativo, fique atento aos seus irmãos que podem ser aprisionados. Em enganos, em ideologias, o que quer que seja, para que você possa estar cuidando deles, trazendo-os para junto, intercedendo por eles, ouvindo a estratégia de Deus para eles, enquanto você ouve a estratégia de Deus para a nação e para o alinhamento da transição de eras para todo o reino de Cristo, para todo o seu corpo. Mas o meu remanescente está se levantando e eu estou me levantando com eles, diz o Senhor. Com meus guerreiros angelicais, junto com meus guerreiros angelicais, estou trazendo a minha igreja a um maior alinhamento para as batalhas de linha de frente. Novas estratégias devem substituir as velhas estratégias. Disco quebrado, de novo. Estou dando aos líderes apostólicos essas novas estratégias. Em Tabernáculo, setembro, outubro, haverá uma manifestação de Hermon, o monte, o que é das trevas, para desmantelar a nação, como nunca visto antes. Ou seja, o inimigo, Hermon, vai se manifestar de uma maneira
como nós nunca vimos antes na América, e nós no Brasil nos preparamos porque tudo que acontece lá parece que acontece aqui depois. Então estejam preparados para uma manifestação demoníaca de Hermon. E de tabernáculos, mas lembre-se, os abalos vêm de Deus, o inimigo vai estrebuchar, a gente já sabe, já está estrebuchando. Não se esqueçam que há uma batalha. O Hermon vai se levantar e vai se manifestar. De tabernáculos, e aí para frente, de tabernáculos até Purim, ou seja, de outubro até dezembro, antes, acho que novembro, a igreja receberá estratégias novas para desmantelar os sistemas chave estabelecidos na nação, os sistemas fundamentais, estruturais das trevas, dos poderes das trevas nas nações. E em Purim nós testemunharemos a reedificação da nação, a reconstrução da nação. A batalha tem começo, meio e fim, a estratégia tem, Deus está dando uma palavra que veio da Páscoa e vai terminar lá em Purim. Pela fé, nós vamos entrar na intercessão, escrever a visão e corresponder com o Espírito Santo no que ele nos mandar fazer. Não corra na frente, também não fique para trás. Não ande na ilusão só da palavra profética. Ouça constantemente o que o Espírito Santo está te dizendo. Receba o empoderamento sobrenatural da eclésia pois a salvação da nação começará na destituição de Hermon, através de Hebron, a partir de Sião, diz Yahvé dos exércitos. O nosso governo está em Sião, na Sião celestial que vai descer sobre a terra, na Nova Jerusalém, no reino, na sala do trono. A partir dali, nós vamos usar Hebron, autoridade governamental, para desmantelar e destituir Hermon. Minha parca interpretação, que com certeza ele vai trazer muito mais. Senhor, libera arcanjos da ordem dos serafins sobre o Brasil. Ele orou por lá, eu estou orando por cá. Que atinjam as estruturas de comunicação do orgulho, do alfabeto endemoniado e imoral das trevas, e traga o teu alinhamento da nação, traga o alinhamento da nação sob teus desígnios e governo. Haja confusão no acampamento do inimigo, especialmente na frequência da comunicação. Haja confusão na comunicação do inimigo, que Babel seja sobre eles, em nome de Jesus. Levanta os teus guerreiros no Brasil, os guerreiros que tenham o teu decreto, a obediência, a autoridade, para nesses dias desmantelar todo o sistema, todas as estruturas, altar e autoridade das trevas, autoridade mundana, em nome de Jesus. Amém? Amém. Assim seja. Te agradecemos, papai. O teu amor dura para sempre. Não há outro Deus como o nosso Deus. Quero trazer só um pedacinho da palavra do Robert de quarta-feira, que foi sobre Zebulon. Se você quiser, depois assiste lá. Está em espanhol também. Senhor, nós te pedimos perdão pelo auto-boicote das promessas de Deus, porque nós colocamos barreiras e empecilhos e fronteiras que o Senhor não designou, declarando que é impossível aquilo que o Senhor disse que era possível. Nós te pedimos perdão porque nós te chamamos de mentiroso. Mas o Senhor não pode mentir. O Senhor não mente jamais. Nós te pedimos perdão porque o nosso medo, a nossa insegurança e a nossa falta de fé colocam empecilhos para que a tua palavra possa se cumprir em nossas vidas e em nossa nação. Expande, Senhor, o nosso destino profético, como o Senhor fez com Zebulon. Como é que o Senhor vai expandir o nosso destino profético? Porque Zebulon estava
preso entre outras tribos e não tinha acesso aos mares, mas o seu destino profético estava ligado ao comércio dos mares. E ao longo do tempo, Zebulon foi mudando, o seu território foi mudando, e ele chegou até o Mar da Galileia e chegou até o Mar Mediterrâneo. Então, disso, preso só com terra ao seu redor, ele chegou ao acesso dos mares. O nosso território será expandido ao sermos fiéis ao que Deus nos deu agora. O que Deus te deu agora. Seja fiel no que Deus te deu agora. Eu sei que você tem uma promessa que parece bem diferente. Lá na frente, você fala, cara, impossível chegar nisso. O que Deus te deu agora? Seja fiel nesse hoje. Amanhã Ele vai te dar algo. Seja fiel, seja fiel, seja fiel, seja fiel, seja fiel, seja fiel. Ele vai expandir o teu território. Na sua fidelidade, dia a dia, na sua confiança com Ele, dia a dia. Ele sabe o que é necessário para redefinir e expandir para você chegar naquela promessa que Ele te deu. Seja fiel no pouco, Ele te colocará sobre o muito. E oração de Jabes. Ele diz assim, que me abençoes, que me alargues as fronteiras, os termos, os limites, o território, que seja a tua mão comigo e me preserves do mal, para que não me sobrevenha a aflição ou a dor. Atsav, a dor. Mas a mãe dele deu o nome dele de dores. Otsev, aquele que tem dores. E ele, quando vai diante do Senhor, ele fala, Senhor, qual é a tua identidade para mim? Que essa daqui não está muito boa, não. Alarga o meu território para que eu não sofra dores como o inimigo designou para mim. O teu desígnio é de ampliar. Alarga o nosso território, Senhor. Traz uma mudança do destino do Brasil. O que o inimigo intentou para nós não se cumprirá, mas o intento de Deus se sobreporá àquele que muitos querem para a nossa nação. Nós venceremos na identidade de Deus, no desígnio de Deus, nos propósitos de Deus, e haverá uma imensa colheita, a maior colheita de todos os tempos, em nossa nação e a partir da nossa nação, porque esse é o desígnio do Senhor para nós. Nós agarramos esse desígnio, esse chamado e esse propósito, e nós declararemos Brasil, terra de Veracruz, porto seguro do Salvador, de onde muitos sairão para todas as nações da terra. Sementes e mais sementes e mais sementes do reino de Deus serão lançadas, plantadas, semeadas. Em nome de Jesus, para a glória do Pai, no poder do Espírito Santo. Amém e amém. Nós selamos esta palavra com a ceia do nosso amado. O seu corpo foi rasgado para que nós pudéssemos ter acesso à árvore da vida. Nossa nação tem sido despedaçada, mas nós comemos daquele que se sacrificou no lugar da nossa nação. Aquele que foi para a cruz para restaurar a nossa identidade e o destino de Deus para nós. O verdadeiro Salvador. Faz de nós, Senhor, um porto seguro para as nações da terra, de onde os navios do Salvador possam zarpar, cheios de sementes, cheios de adoradores. Nós comemos de todo esse ofício, todo esse propósito, todo esse chamado, esses dons, esse empoderamento que Deus nos deu. Nós comemos do que vem do seu corpo para o nosso corpo, Brasil. Nós dizemos sim a esse processo de transição e forja. Alinha a tua igreja brasileira. Alinha cada membro. Em nome de Jesus. Envia os anjos que precisam ser enviados. Que sejam posicionados em toda esta nação, em todos os estados. Sejam fincadas as estacas.
ancorados os estados nesta terra brasileira, na terra da verdadeira cruz, sejam ancorados os estados em união, haja uma união dos estados, que ia no propósito, no desígnio de Deus para toda essa nação, em nome de Jesus. O sangue de Jesus corra nas nossas veias, o DNA, a luz, a vida, a alma de Cristo em nós, com todos os ofícios, os dons, o poder que ele tem, o fogo, acende este fogo que nós cantamos hoje, acende esse fogo em nós, Senhor, que haja o brilho da vida, as pepitas de ouro, a luz do teu sangue correndo em nosso sangue como fogo, 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 que pelos nossos olhos e pelos nossos decretos será lançado para as nações da terra, será lançado para cada estado, será lançado para as vidas ao nosso redor, em nome de Jesus. Norte, sul, leste e oeste, haja vida, haja glória, haja luz, haja poder, haja o fogo do Senhor. Nós bebemos do teu sangue, da tua vida, da tua glória. Seja um manto de glória, um peso, que nós possamos ser aptos a carregar a tua glória, sejamos portadores da tua glória. Arcas da aliança, ambulantes, porque estamos aliançados contigo. Senhor, o sangue da nova aliança afirma, confirma a tua aliança com o Brasil, em nome de Jesus. Não somos terra de qualquer cruz, somos terra da vera cruz, da verdadeira cruz de Cristo, a verdadeira vida de Cristo, o verdadeiro sacrifício de Cristo, o verdadeiro poder da ressurreição de Cristo. Lechaim, Brasil, Lechaim, toma o teu lugar e entra no tempo de Deus. Eu te abençoo nessa gloriosa jornada, para o preparo dessa gloriosa batalha. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Você é muito mais do que vencedor. Tudo você pode naquele que te fortalece. Infinitamente maior é o que está em ti do que o que está no mundo. Você é cabeça e não cauda. Brasil! Brasil! Humilha-te perante o Senhor e Ele te exaltará. Brasil! Grandes coisas fez o Senhor por ti, e essa tua alegria vai se espalhar por todas as nações da terra. Essa tua adoração extravagante em santidade, humildade, aliançada, noiva, reverberará e resplandecerá como na face de Moisés a glória daquele a quem nós contemplamos, nosso amado Yeshua Emanuel, Deus na terra para salvar, Deus no céu, Deus na terra conosco para salvar. Sim e amém. Amém, amados. Amém. Amo vocês. Semana que vem nós temos seminário, introdução aos sinais da consumação da era 2. Vamos estudar a Semana Santa, a Semana Redentiva, de Apocalipse 20 a Apocalipse 23. Quem sabe a gente ganha 25 e 26 de lambuja, de lucro, antes de nós começarmos a estudar Mateus 24. São todos muito bem-vindos. As inscrições já estão postadas no grupo, o link já está lá. Se você não tiver, me manda uma mensagem particular no WhatsApp. Se você não tem meu WhatsApp, está lá no Instagram, está lá no Facebook, tem tudo quanto é lugar, é 982367686. 11-982367686. Tá facinho de lembrar, né? Amo vocês demais, viu? Shalom, shalom.